Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o terceiro artigo da santificação. Mas antes da gente ir para a história, que hoje será um pouco diferente, nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Então, como nós já combinamos, vamos fechar os nossos olhos, juntar as nossas mãos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por teres cuidado de mim, de minha família e de todos aqueles que são meus queridos. Abençoa a minha aula nesta manhã, para que eu aprenda a Tua palavra e viva conforme a Tua vontade. Perdoa também todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir uma música. Vamos cantar a música Espírito Santo de Deus. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Aleluia, amém. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Sempre em segurança. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvido esperto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo. Vou ao lado estar.
Vamos lá? Louvai batendo palmas, louvai batendo pé, louvai rodopiando, louvai a Deus Javé. Louvai batendo palmas, louvai batendo pé, louvai rodopiando, louvai a Deus Javé. Louvai com a viola, tim-tim-tim-tim-tim-dom, louvai com a sanfoninha, vim-vim-vim-vim-vom-vom. Louvai batendo palmas, louvai batendo pé, louvai rodopiando, louvai a Deus Javé. Louvai batendo palmas, louvai batendo pé, louvai rodopiando, louvai a Deus Javé. Louvai com a corneta, tom, tom, pororom, tom, tom, louvai com o sininho, tim, tim, tiririm, tim, tim. Louvai batendo palmas, louvai batendo pé, louvai rodopiando, louvai a Deus Javé. Louvai batendo palmas, louvai batendo pé, louvai rodopiando, louvai a Deus Javé. Essa, Jesus né? nos ama e assim nos chama. Isso. Jesus nos ama E assim nos chama, foi para nós e também nasceu. E no batismo do cristianismo apareceu só nos envolver do vil pecado, purificado. O coração é por em Jesus, tem garantido o céu querido. O Deus dos anjos decreta a luz, tem garantido o céu querido. O Deus dos anjos decreta a luz. Jesus nos ama e assim nos chama. Em nossa escola dominical, onde ele ensina a lei divina que nos defende de todo mal. Em cada história, refúgio e glória do reino eterno do Salvador. Somos bem-vindos nos céus tão lindos, se a nós seguimos do bom pastor. Somos bem-vindos nos céus tão lindos, se a nós seguimos do bom pastor. Crianças, hoje nós vamos falar do terceiro artigo do Credo Apostólico. No terceiro artigo nós vamos falar de uma pessoa muito importante, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a fé em Jesus como nosso Salvador. Como filhos de Deus, nós queremos também viver uma vida santificada, fazendo a vontade de Deus. Lembram ainda dos mandamentos? Pois é, eles são importantes agora, porque olhando para os mandamentos, que nós sabemos que não podemos cumprir por nós mesmos, mas olhando para os mandamentos como filhos de Deus, nós podemos buscar ali qual a vontade de Deus para o que nós precisamos fazer e para assim agradar a Deus. E o terceiro artigo então diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, o terceiro artigo é o artigo da santificação, assim como o segundo artigo era o da redenção e o primeiro artigo era o da criação. O primeiro artigo da criação, o segundo artigo da redenção e o terceiro artigo, o de hoje, da santificação. Então, o que significam essas palavras que nós ouvimos há pouco? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por natureza, somos espiritualmente cegos, mortos e inimigos de Deus. O Espírito Santo nos chama a Jesus pelo Evangelho, Palavra de Deus. Ele nos ilumina, dá entendimento e faz a fé crescer. Ele nos santifica, faz a fé produzir frutos e Ele nos conserva na verdadeira e única fé em Cristo Jesus.
O versículo, você já sabe, né? Romanos, capítulo 3, versículo 24. Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo Jesus, que os salvou. A história de hoje é a história que vai falar de Deus Espírito Santo, o santificador. Vamos prestar bem atenção nesta história e vamos ouvir o que o Espírito Santo faz com todos aqueles que ouvem a palavra de Jesus. Como nós falamos no começo, hoje nós vamos aprender o terceiro artigo da santificação. E quando nós falamos do terceiro artigo, nós falamos da pessoa do Espírito Santo. Vamos recapitular um pouco. O primeiro artigo fala da criação. Então fala de Deus Pai. O segundo artigo fala da redenção e fala de Jesus Cristo, o Salvador. E o terceiro artigo, então, fala da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo faz? Qual é o trabalho do Espírito Santo? Então nós aprendemos que o Espírito Santo, ele nos chama pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Então essa é a primeira coisa. Nós recebemos a fé porque ouvimos a Palavra de Deus e o Espírito Santo nos faz crer na Palavra de Deus. Então ele nos chama pelo Evangelho. O Espírito Santo também nos congrega, junta todos aqueles que creem em Jesus para estarem num lugar. Nós chamamos isso de igreja. Além disso, o Espírito Santo também nos ilumina com os seus dons. Dons que nós vamos usar para levarmos a palavra de Deus a outras pessoas. E por fim, nos santifica a nossa vida. A vida daquele que é um servo de Jesus é mostrada no mundo. Então o Espírito Santo usa a nossa vida, o que nós somos e o que nós temos, para que outras pessoas, assim como já aconteceu conosco, também creiam em Jesus e assim sejam salvas. Podemos dizer que o Espírito Santo usa as nossas mãos. Com as mãos nós podemos ajudar as pessoas. Com as mãos nós fazemos coisas boas para o nosso próximo. Mas não só as mãos. Também os pés. Os pés nos fazem andar no caminho de Jesus. Sempre no caminho de Jesus, mesmo quando temos dificuldades. Vejam, são partes do nosso corpo. Quem são esses aqui? São os nossos olhos. O Espírito Santo também usa os nossos olhos para que nós enxerguemos sempre qual a vontade de Deus em nossa vida e queiramos seguir a vontade de Deus. Mas para seguir nós precisamos também ouvir e ouvir atentamente o que Ele nos quer ensinar em Sua palavra. Quando nós não ouvimos, nós não podemos seguir o Senhor. Mas quando nós ouvimos e vemos, então nós estamos prontos para fazermos a vontade de Deus e também para louvar e engrandecer o seu santo nome. Um dos versículos mais bonitos da Escritura e que fala exatamente desta ação de Deus está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E lá o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos,
pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, que é a palavra de Deus, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Lembra do que nós falamos no começo? O Espírito Santo nos chama, congrega, ilumina e santifica para fazermos a vontade de nosso Deus. Agora nós vamos com uma música, vamos cantar uma música para ainda mostrar como é esta ação do Espírito Santo. Então, para ilustrar um pouco mais a ação do Espírito Santo, que nos chama, congrega, ilumina e santifica, nós temos esta música que nós conhecemos muito bem. Em nós resplandece o amor de Deus. O amor de Deus, ao resplandecer em nós, Ele faz coisas boas acontecerem através de nós para a vida de nossos irmãos e irmãs. Então nós vamos cantar a música. Nós já conhecemos, né? Vocês podem cantar junto comigo aí, tá? Em nós resplandece o amor de Deus, em nosso lar, nosso viver. Ele abençoa e protege você por onde quer que andar. Pai bondoso e consolador, seu amor nos conduz. Muito obrigado e de coração me ajuda a viver na luz. Estar na presença de Jesus é bom, com os irmãos em comunhão. Diz-me a mim e os acalmarei, dando a paz e o perdão. Pai bondoso e consolador, seu amor nos conduz. Muito obrigado e de coração me ajuda a viver na luz. Muito obrigado e de coração me ajuda a viver na luz. Viver na luz só é possível pela ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos chama, congrega, ilumina e santifica. Nós vamos orar a bênção em conjunto. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa e abençoada semana para todos vocês e façam a lição em casa.